Estamos apresentando Especial Memórias de Abrantes. Pedofilia não é brincadeira, é crime. A maioria dos pedófilos é composta de homens. Como tem desejo sexual quase exclusivo por crianças e adolescentes, ele age de forma sedutora, conquistando a confiança deles. Há pedófilos que não fazem contato pessoal, embora o desejo exista. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Voltamos a apresentar Especial Memórias de Abrantes. Você tem ideia de como era a Vila de Abrantes na década de 40? O repórter Ezequiel Nazaré encontrou seu Salles, um senhor de 83 anos, nascido e criado em Vila de Abrantes. E ele quem vai ajudar a contar como era o local na época de sua juventude. Você já se imaginou morando em um lugar onde não tem escola, supermercado, hospital e até energia elétrica? Não tenho dúvidas que seria muito difícil viver em um local assim. Em Vila de Abrantes, tudo isso hoje está ao alcance da população, mas nem sempre foi assim. Seu Salles é um morador de Vila de Abrantes, que em seus 83 anos pode afirmar com propriedade que vivenciou parte da transformação local. Hoje Abrantes possui uma satisfatória infraestrutura de comércio, mas nem sempre foi assim, como nos conta seu Salles. Todo mundo vivia aqui, era um lugar assim que vivia mais de roça, né? Roça de subsistência. Não tinha assim um desenvolvimento, porque não tinha um certo transporte em virtude do Rio de Joanes, né? A dificuldade era grande, e então todo mundo sobrevivia aqui de roça, de subsistência, o comércio fraco. Eu lembro que aqui só tinha um armazém que vendia de tudo, né? Supria pra gente as coisas. Não é como hoje, como cresceu Abrantes. Era assim um lugar bom, mas porém atrasado. Como se não bastasse a limitação no comércio, se o morador de Abrantes precisasse se deslocar para ir até Salvador, não encontrava uma jornada fácil. Deslocar para Salvador, como? O ponto mais fácil de ir, às vezes, era Parafuso, porque existia o trem, o pirulito, se deslocava Parafuso. Como também se até quando morria uma pessoa, a gente ia comprar, lembro que a gente ia comprar um caixão em Parafuso para trazer para enterrar. Mas, com o passar dos anos, Vila de Abrantes começa a se desenvolver, como nos conta o Sr. Salles. Aqui só desenvolveu um pouco na década de 50, quando chegou a imigração italiana, juntamente com polonês e japonês, também com alguns brasileiros, que começou a desenvolver essa parte já de agricultura com maior porte. Mas o desenvolvimento de Abrantes, ele só se deu da década de 70 com a chegada da Tibraz. Em nossas andadas por Abrantes, encontramos também Dona Maria Elza, outra moradora que vive há mais de 50 anos no local. Ela falou com certa nostalgia sobre o tempo em que a violência era uma palavra tida como desconhecida ali. Você ficava aqui de porta aberta, janela aberta, se quisesse dormir de casa aberta, dormia, porque não havia nada, ninguém que viesse fazer nada contra você. E de noite, a maravilha era o nascer da lua, né? Noite de lua era um encanto aqui, uma coisa maravilhosa. Dona Maria Elza também falou sobre a Igreja do Divino Espírito Santo, símbolo de Vila de Abrantes. Para construir essa igreja, que já está com 450 anos, né? E de pedra e óleo de baleia. As características continuam próprias de início. Somente a pintura interna e externa, mas todo o formato dela é ainda de quando foram feitas pelos jesuítas. Como qualquer outro lugar que passa por transformações, principalmente no aumento da população, Vila de Abrantes tem muito que melhorar, mas nem mesmo as suas deficiências ofuscam a beleza singular que ela traz. Ezequiel Nazaré, para o especial de rádio Memórias de Abrantes. Você sabia?
Você sabia que a Vila de Abrantes já se chamou Aldeia do Divino Espírito Santo? Pois é, este foi o primeiro nome dado à Vila de Abrantes por seus fundadores, os jesuítas João Gonçalves e Antônio Rodrigues. Fundada em 1558, a Aldeia do Divino Espírito Santo ficava situada às margens do rio Joanes. 3 anos após a fundação, em 1561, a aldeia foi transferida para o lugar em que hoje se encontra. O motivo da mudança foi uma epidemia, até hoje desconhecida, que matou parte da população local, inclusive um dos fundadores da aldeia, o jesuíta João Gonçalves. O nome Vila de Abrantes foi adotado somente 200 anos após a fundação, em 1758, quando a então Aldeia do Divino Espírito Santo foi elevada pela corte portuguesa à categoria de vila. Agora você fica com a primeira parte da radionovela A Índia e o Capitão. Conta o romance vivido em Vila de Abrantes por Icoraci, índia filha do cacique da tribo Tupinambá, e José Augusto, jovem capitão do exército português durante a invasão holandesa em 1624. O capitão, sendo o único sobrevivente de um naufrágio, é encontrado por Icoraci. A partir daí, ela passa a cuidar dele até que se recupere, mas ambos se apaixonam e vivem um romance na época da guerra contra os holandeses. O capitão também conquista a confiança dos índios tupinambás. Estes, quando conclamados à guerra por José Augusto, ajudam a expulsar os holandeses das terras baianas. Estes e outros detalhes você acompanha agora na radionovela A Índia e o Capitão. Era o ano de 1564. A notícia de que as tropas holandesas haviam invadido Salvador chegaram aos ouvidos do rei de Portugal. Ele prontamente chama o jovem José Augusto, um dos capitães da marinha portuguesa, e lhe dá uma importante missão. Majestade, mandou chamar-me? Sim, capitão. As notícias chegadas da colônia brasileira não são as melhores. Mas o que houve, Majestade? Acabei de saber que os holandeses invadiram Salvador e que fizeram cativo o governador. Preciso que você vá para lá imediatamente liderar as forças de resistência e expulse os malditos holandeses o mais rápido possível. Como queira, Majestade. Unirei meus homens e partiremos ainda hoje para o Brasil. Conforme havia falado ao rei, o capitão reuniu seus homens e partiu em um navio rumo ao Brasil. Após 40 longos dias de viagem, seus marinheiros avistaram a costa baiana, mas o que eles não contavam era em se deparar com um navio de guerra holandês. Capitão, navio inimigo bombarda! Como sabes que é um navio inimigo, marinheiro? Pela bandeira holandesa e, sobretudo, pelos canhões que estão sendo apontados para nossa direção, senhor. Atenção, homens! Preparem-se para a batalha. Preparar canhões. Fogo! A batalha se inicia nas proximidades da praia de Busca-Vida. O navio holandês, com sua mira certeira, abate a nau portuguesa, fazendo-a naufragar. O capitão José Augusto, mesmo gravemente ferido, consegue agarrar-se a um destroço do navio, sendo levado desmaiado pela correnteza para a praia de Busca-Vida. Será este o fim do capitão? Morrerá ele de fome e de sede após sobreviver ao naufrágio? A Índia e o Capitão.